Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos na casa do Senhor com o propósito de adorar e bendizer o seu nome numa atitude de verdadeiro culto. E vamos nos colocar de pé, iniciando este culto com a leitura destes versículos que se encontram impressos em nosso auxílio litúrgico. Faremos responsivamente essa leitura. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando viraste ter comigo, portas havendo em minha casa, terei coração sincero. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nem só dos seus benefícios. Vamos louvar a Deus com o cântico do hino de número 3. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, no mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções, aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Senhor nosso Deus, nosso Pai, dirigimos a Ti, Senhor, a nossa oração neste momento, buscando a Tua presença, desejando, ó Deus, que a presença do Teu Santo Espírito esteja conosco, nos abençoando, dirigindo este culto, dirigindo as nossas vidas, enchendo o nosso coração dos Teus ensinos. Abençoa, Senhor, o Teu povo aqui presente, todos os que vêm Te adorar, cada alma que Te busca. Nós também queremos, ó Deus, pedir a Tua bênção sobre todos, para que sintam que não é vão este esforço,
não é vão este trabalho e que pode proporcionar a cada um de nós melhor proveito e crescimento espiritual. Abençoa cada parte deste culto, a leitura da Tua palavra, a explicação, os cânticos, o trabalho do coral e também, principalmente, a participação de todos nós na ceia do Senhor, que esperamos para breve. Nós te pedimos, ó Deus, que abençoes a Tua igreja, aqui e em toda a face da terra, onde quer que o Teu nome é cultuado, e também que a voz do Evangelho possa chegar a lugares ainda não alcançados. Abençoa-nos com o Teu divino auxílio e ensino. E também, ó Deus, nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, nosso Mestre e Salvador. Amém. Pode sentar. A Deus cantemos, com gratidão cantemos, com gratidão cantemos, celebremos com louvor. Ao Senhor com gratidão cantemos, celebremos com louvor. Somente és Deus, justo e Salvador. Tu és Deus da graça, Tu és Deus da graça. Tu és Deus da graça, Tu és Deus da graça. Com gratidão entoamos louvor. Adoramos-te. Glorificamos-te, ó Deus de Israel. Glorificamos-te, ó Deus de Israel. Glorificamos, glorificamos-te, ó Deus de Israel, ó Deus de Nós saudamos a todos na paz e no amor do Senhor Jesus. Gostaríamos de saber se está entre nós alguma pessoa que nos visita pela primeira vez em nossa igreja. Estamos, os queridos irmãos e irmãs ali, vocês vão receber um kit de lembrança da nossa igreja. Agradecemos a presença de vocês e que Deus muito os abençoe. Amanhã haverá reunião da Junta Diaconal com uma coisa especial, com uma reunião em conjunto com o Ministério Amor que Comove, e estará nesta reunião uma pessoa que conhece muito este problema de pessoas que estão com envolvimento em drogas, o senhor Eliel Dantas, diretor da Associação para uma Vida Sem Drogas. Não é só a junta diaconal que está convidada. Todos os que puderem se fazer presentes aprenderão e se beneficiarão com esta oportunidade. O reverendo Juarez está, nesta noite, pregando na igreja mais nova do nosso presbitério,
a igreja do Contorno Sul, lá na cidade industrial. E o reverendo Carlos Orlandi está em Ipatinga, um trabalho especial na igreja presbiteriana daquela cidade. Eu quero dar a palavra ao reverendo Davi para falar sobre o Vocari. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém? Vocari. Vocari é uma conferência organizada por várias organizações missionárias do nosso país, e a coordenação está com o pessoal do CBM, e os preletores dessa conferência são do calibre do reverendo Ronaldo Lidório, junto com eles Iel Machado, Daryl Miller, a parte de música da banda Resgate, enfim, pessoal muito bom mesmo, a parte de preletores. E os nossos jovens, até 2 semanas atrás, eu estava até triste, porque a gente estava com 7, 8, não chegava a 10 jovens. E, pela graça de Deus, o Senhor foi despertando o coração dos nossos jovens. Nós estamos indo nessa sexta-feira para Maringá, onde acontecerá a conferência, com um ônibus. 34 jovens nós temos inscritos, 35, para falar a verdade, e ainda temos 9 vagas, porque nós fretamos um ônibus de 44 lugares, um ônibus confortável, com suco, com água, com refrigerante, para você aproveitar durante a viagem. Então, isso serve de estímulo. E uma coisa boa também é que os nossos jovens estão indo como voluntários. Além de participar da conferência, nós vamos trabalhar na conferência e servir de modo geral naquela conferência. Nós alugamos um ônibus. Isso quer dizer que você fala assim, puxa vida, eu não posso ir porque tem outro compromisso, mas você pode ajudar, contribuindo, ofertando para que a gente possa aí fechar as contas que ainda não foram fechadas para esse transporte. Se você deseja abençoar a vida dos nossos jovens, você pode me procurar no final do culto. Agora, a maior contribuição que você pode dar é desde já orar por esse momento. Nós temos trabalhado muito intensamente com a nossa moçada para despertamento de vocação, para a gente entender qual é o nosso papel no reino de Deus, e essa conferência está vindo muito a calhar. Então, ore por isso, ore pela nossa viagem. A conferência é sexta, sábado, domingo, segunda e terça, que é feriado. Na terça, com a graça de Deus, a gente retorna para Curitiba, cheio de bênçãos para contar. Amém? E que bom, então vamos continuar louvando a Deus, né, maestro? Fique de pé no seu lugar. Eu sei que a gente tem visitante aqui, eu sei que tem gente perto da gente, que a gente não deu tempo ainda de dar um abraço, então dê um abraço em quem está do seu lado, abençoa a vida de quem está perto de você, e vamos cantar ao Senhor um cântico novo, vamos louvar o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos, que o amor de Deus seja manifestado no nosso meio. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e um digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor mais uma vez, vamos cantar com o nosso coração. Cantai ao Senhor um
cântico novo, cantai ao Senhor. Todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Não há lugar melhor para a gente estar do que na presença do Senhor. O salmista expressa isso quando ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei todos os dias, para que eu possa viver sempre na casa, na presença do Senhor. Essa canção nos lembra isso. Fico feliz em vir em tua casa. Vamos cantar ao Senhor. Fico feliz em vir em tua casa, em minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, em minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, em minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, em minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, em minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, em minhas mãos e adorar. Bendito é o nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, para sempre. Para sempre. Para sempre. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Esse Senhor que tem mudado a nossa vida. O Salmo diz que o Senhor tem mudado o nosso lamento em festa. Quantas vezes o Senhor tem transformado o nosso transtorno em paz? Quantas vezes as nossas lágrimas que começam escorrendo de tristeza são transformadas em lágrimas de alegria? Porque Ele tem mudado o nosso viver dia após dia. Isso é bênção de quem vive ao lado do Senhor, de quem anda com o Senhor. Isso é bênção que só vive aquele que percebe, que entende que a sua vida consiste em adorar o nome daquele que é digno. E as coisas vêm, a vida acontece e a gente segue confiando no poder do nome de Jesus. Jesus Cristo mudou o nosso viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou
hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia. Bendito é o nome do Cordeiro que tem mudado o nosso viver. Que Ele seja adorado todos os dias da nossa vida. Amém? Você pode se sentar. Boa noite, meus irmãos. Que bom que você veio louvar e bendizer ao Senhor conosco nesta noite. Eu creio que nesta noite Deus tem uma palavra para você e para mim. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Porque Deus está presente em nossas vidas e Ele tem algo muito de bom para você e para mim. Porque esse dia que está terminando foi Ele que fez. E se Ele fez, é bom. Vamos ler, meus irmãos, o boletim. O que está em Provérbios 3, 9 e 10. Vamos ler todos juntos, está transcrito em nosso boletim. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Meus irmãos, esse momento que nós vamos dedicar aos dízimos e às ofertas. Eu não prometo, e nem essa igreja promete, nem a Bíblia promete, que você vai ter um carro novo, uma casa nova, pode até ter. Mas Deus promete àqueles que são fiéis a Ele, que você não terá necessidade. Deus vai suprir todas elas. Deus é maravilhoso. Com certeza, se você é fiel, Deus é fiel muito mais do que nós. E Ele vai permitir com que você traga o seu dízimo todos os meses, porque eu trago o meu dízimo, porque o Senhor me deu muitas bênçãos, deu trabalho, onde eu posso tirar o meu sustento. E é uma bênção, meus irmãos, muito grande. Todo mês nós trazemos o nosso dízimo à casa do Senhor. Tudo é dele, tudo é dele. As primícias a gente traz para a igreja. E aqui ficar nas suas mãos, que também é dele, Deus vai abençoar ricamente os 90, o que fica nas suas mãos. Nós não somos limitados a 10%, a 15%. Deus, cada um tem no seu coração aquilo que realmente pode dar e trazer de volta. Porque Deus é fiel, meu irmão. Deus promete e Ele cumpre. Tem mais de 35 mil promessas na nossa Bíblia feito para você e para mim. Amém? Então nós vamos pedir aos nossos diáconos para que possam recolher os nossos dízimos e ofertas, enquanto nós cantamos o hino de número 68, 3, as muitas bênçãos.
vagas procelosas são. Se com desalento julgas tudo vão, poucas, muitas bênçãos dizias de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizer-as todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas, muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizer elas todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizer-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, eu será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizer-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. As crianças, por favor. As crianças para sair com a tia Lu. Vamos orar. Te louvamos e te bendizemos, ó querido Deus, por todas as bênçãos que nós recebemos do Senhor e por tantas que ainda receberemos das tuas mãos. Agradecemos, ó Pai, pela tua fidelidade para conosco, apesar de nós. O Senhor não tem olhado para os nossos problemas, para os nossos defeitos, para o nosso pecado, mas tem olhado, Pai, com um carinho tão grande. O Senhor tem nos sustentado, nos alimentado. O Senhor tem dado manutenção para as nossas vidas, ó Pai. Aceita, Senhor, a nossa oferta. Aceita, Pai, o nosso coração como oferta, Pai, e que nós também possamos, ó Pai, crescer na nossa fidelidade, em amor para o Senhor e também com o nosso próximo. Porque, ó Pai, esses bens são, ó Pai, para a manutenção da tua igreja, assim como também a manutenção dos trabalhos do Senhor. Bem sabemos, ó Pai, que o Senhor não precisa do nosso dinheiro. Porque o Senhor, ó Pai, é dono da prata, do ouro, de tudo quanto existe. Mas nós trazemos, ó Pai, com um ato de amor. Pedimos também, ó Deus, a tua bênção para o estudo da palavra que a Lu, ó Pai, vai trazer para as crianças. Que continue sendo abençoado essas crianças pela nossa missionária, que também é uma serva fiel do Senhor.
que eles possam crescer em estatura e graça diante do Senhor. E te louvamos, ó Pai, pela vida do reverendo Davi, o qual irá nos trazer a palavra que o Senhor já colocou em seu coração. E esperamos, ó Pai, a palavra que o Senhor tem para cada um de nós, porque com a mesma palavra o Senhor tem trazido diferentes bênçãos para todas as pessoas que estão aqui. Muito obrigado, Pai. Perdoa os nossos pecados e em nome de Jesus nós pedimos e já te agradecemos porque o Senhor está no nosso meio. Amém. Podeis assentar. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Glória a Deus por isso. Não é verdade? Queridos, eu queria falar com você nessa noite sobre o texto bastante conhecido da parábola do bom samaritano. Esse texto está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Se você pode, abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Nós vamos ler de 25 ao 37. Convido também aqueles que nos assistem pela internet a participar desse momento também. Talvez você tenha uma Bíblia próximo de você, talvez você possa acompanhar juntamente o mesmo Espírito que está aqui nessa igreja. O Espírito Santo de Deus também visita você na sua casa, onde você estiver. Acompanhe conosco, participe ativamente do nosso culto. O bom samaritano. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo
lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou de perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Diz uma história que o sujeito foi preso, acusado de um crime que não tinha provas contra ele. Mas ele foi preso, aquela prisão preventiva, né? Enquanto estava investigando o crime que ele supostamente havia cometido, ele vivia somente esse sujeito que estava preso e o pai dele numa casa antiga com um jardinzinho na frente, assim. E esse pai e filha, eles tinham um hábito de, toda vez que mudava a estação, trocava a estação, eles refaziam o jardim de casa. Então eles trocavam ali algumas flores e tal. Isso era um hábito muito antigo. Só que dessa vez o sujeito estava preso. Então, o pai dele, muito debilitado na sua saúde, ficou triste. Escreveu para o filho uma carta. Ó, meu filho, que saudade de você. Eu sei que você não fez nada. É aquela história de pai, puxa-saco da gente, né? Falou um tanto de coisa boa para o filho lá. Falou: o meu único lamento é que esse ano a gente não vai ter como trocar as flores do nosso jardim. Que falta, viu? Puxa vida, escreveu lá umas coisas. Aí, pouco tempo depois, recebeu uma carta, o pai recebeu uma carta do filho. Falou assim: pai, pelo amor de Deus, o senhor não pensa em mexer com plantação de nada no jardim, porque o corpo está escondido lá no jardim. No dia seguinte, baixou aquele tanto de polícia lá. Cavucaram o jardim inteiro, procurando o tal do corpo. Não acharam nada. Dali mais uma semana chega outra carta do filho falando assim: pai, agora o senhor pode plantar o jardim. A terra está pronta. Quem é o nosso próximo? Como nos aproximamos de quem já está perto de nós? Ou é possível estar perto ainda que longe? Essa é o tema, este é o tema da parábola que Jesus conta para esse intérprete da lei que procura Jesus a partir de um dilema interessante. Na verdade, o dilema desse intérprete da lei é o dilema que a gente, se tivesse a oportunidade de estar diante de Jesus, seria aquilo que eu tenho certeza que essa seria a minha pergunta, e eu acho que também seria a sua. Senhor, eu sei que o Senhor já falou que quem crê no Senhor tem a vida eterna, é verdade, mas isso é difícil demais para me compreender com a minha ignorância toda. Então, me explica melhor esse negócio. O que eu faço? O que mais que eu posso fazer para ter a vida eterna? Desde que o pecado entrou no mundo, não era para passar agora. Desde que o pecado entrou no mundo, a gente vive esse dilema. A gente fica tentando consertar o problema do pecado, da separação, do afastamento de Deus. E esse problema vem se tornando cada vez mais o motivo e a causa
de tudo aquilo que nos causa prejuízo. Mas é interessante que esse sujeito que procura Jesus, ele não é um sujeito da multidão, ele é um sujeito que conhecia profundamente a lei. Era o intérprete da lei, era um fariseu. E quando ele se aproxima de Jesus, ele se aproxima justamente chamando Jesus de mestre. Numa indagação que parece assim, que ele se coloca abaixo, ainda que seja um mestre, ele se coloca abaixo de Jesus. E é interessante essa pergunta dele acerca da vida eterna, porque Jesus responde para ele, a primeira resposta que Jesus dá para ele, é baseada naquilo que ele domina, naquilo que ele conhece. Porque aquilo que eu não conheço em detalhes, aquilo que eu desconheço, eu enfrento com aquilo que eu sei. Aquilo que foge à minha capacidade de interpretação, eu preciso enfrentar com a ainda que seja limitada, mas com aquilo que eu tenho condição de enfrentar. E esse sujeito se viu meio que embaraçado, e ele pergunta: o que eu faço? E Jesus volta com uma pergunta, respondendo a pergunta dele, volta com outra pergunta, que diz respeito ao que ele já conhece. Ele diz assim no versículo 36, o que está escrito na lei? E veja o complemento da pergunta, como a interpretas? Não só o que está escrito, mas qual é a sua interpretação do que está escrito? Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu vou tentar ser breve nesse parênteses, para a gente não perder o foco. Mas essa questão da interpretação é muito interessante. Hoje pela manhã, eu dei uma pincelada nisso na nossa sala de escola dominical, estava substituindo o reverendo Carlos, que está em viagem, e a gente entrou na questão da interpretação no nosso estudo. Então, eu parti para a explicação, que é o seguinte: Jesus, em Mateus, capítulo 11, de 28 a 30, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele diz uma coisa interessante: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A pergunta foi feita assim: o que é jugo? Bom, para os mineiros, meus conterrâneos, que estão acostumados com aquele apito de carro de boi passando pela cidade, sabe muito bem o que é jugo dentro da nossa cultura. Tem um carro de boi, 2, 3, 4 pares de bois, dependendo da carga que eles estão trazendo, eles são presos a um caibro, uma peça de madeira, que é colocada em cima do par de bois, e é necessário que os bois tenham mais ou menos o mesmo tamanho, a mesma força, e a gente dá nome para aquilo lá de jugo, né? O jugo, aquilo que pesa. Então, olhando para essa interpretação de jugo, faz até um certo sentido, porque Jesus fala assim: tomai sobre vós o meu jugo é leve, meu fardo é suave. Então faz um pouco sentido. Mas jugo na palavra de Deus, ela tem outro sentido. Dentro da cultura bíblica, a gente entende que a gente aprende o seguinte: a criança, os meninos são ingressados na fé judaica, no bar mitzvah, e a partir do bar mitzvah, que é quando eles estudam a Torá, é o ingresso deles na fé judaica, alguns, depois desse ritual, eles voltam para casa. Aqueles que se destacam um pouquinho mais, eles vão continuar estudando a história de Israel, os profetas, numa espécie de seminário. Isso vai até aproximadamente os 30 anos de idade. Quando chega nos 30 anos, eles recebem o diploma de rabinos. Então eles têm a formatura, igual a gente quando sai bacharel em teologia. Coisa bonita de falar. Aquele diploma na sala, pendurado. O sujeito sai dali rabino. E o rabino, ele sai dali, dentre outras qualificações, ele sai dotado de habilidade, condição, autoridade, conhecimento suficiente para interpretar a lei. Então ele pega e diz assim: a lei diz o seguinte, ele lê lá e fala assim: isso aqui quer dizer isso, isso, isso e aquilo. Pois bem, só mais uma ilustração disso. Em João capítulo 8, Jesus sofre um enfrentamento
desse gênero, quando chegam para ele com uma mulher flagrada em adultério, e eles falam: a lei manda fazer isso, manda apedrejar, o senhor é mestre, o senhor conhece, o que o senhor tem para dizer? E Jesus, aquela resposta maravilhosa: está certo, a lei diz isso, vocês podem apedrejar, fique à vontade, mas só não esqueçam que só pode fazer isso quem não tiver pecado. Se alguém que não tem pecado, desce pedrada nele, executa mesmo. Estabeleceu-se aquela situação ali. A gente conhece a história, eles acusados pela própria consciência, largaram as pedras e foram embora. O que Jesus fez ali? Jesus aplicou o seu jugo. Jesus não deixou de cumprir a lei, ele interpretou a lei. Tanto que ninguém acusou Jesus, e nem a mulher. Por isso que Jesus fala em Mateus 28, tomai sobre vós o meu jugo, a minha interpretação. Eu sou manso, humilde, meu jugo é suave. Estava acostumado com aquele jugo pesado dos fariseus, tão pesado que um próprio fariseu não aguentou o peso e chegou: mestre, pelo amor de Deus, alivia minha barra. Como é que eu faço, finalmente, para alcançar essa vida eterna? E Jesus fala assim: você conhece a lei? Qual é o seu jugo? Como você interpreta? E ele vem com a resposta óbvia. Bom, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Aqui a gente para perceber um detalhe minúsculo do texto, mas que faz toda a diferença. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, é onde está registrado esse texto, que o intérprete da lei recitou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. O texto de Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5, para aí. Para na expressão de todas as suas forças. Mas o intérprete da lei faz um acréscimo: de todo o teu entendimento. Esse de todo o seu entendimento é acréscimo dele. O que indica que aquele homem desejava algo mais. O que indica que quando ele estava lendo, ele já começava a puxar alguma coisa a mais na sua mente, no seu coração. Ele tentava fazer algumas associações dentro do seu coração, pegando a lei, tentando aplicar. Talvez esse tenha sido o motivo pelo qual ele vai até Jesus perguntando: o que eu faço para herdar a vida eterna? Porque eu conheço a lei, mas eu não entendo. Ele faz esse acréscimo como quem diz: eu não entendo. E é interessante que essa falta de compreensão por parte desse intérprete tem muito a ver com a maneira como a gente se aproxima de Deus. Quantas vezes a gente chega perto de Jesus em oração, através de um cântico, ouvindo um sermão, e a gente busca entender a Deus. Aqueles debates teológicos sobre temas polêmicos, ou então de textos bíblicos altamente complexos, e a gente fica horas debatendo, tentando entender a Deus. E a gente se esquece de um pequeno detalhe: a gente não entende a Deus, porque Deus é um ser totalmente outro. O que a gente pode compreender de Deus é somente a partir daquilo que o próprio Deus permitiu ser revelado através da sua palavra, Zé Fini. Então a nossa compreensão da pessoa, do ser, das ações de Deus na história, de tudo aquilo que Ele traz para nós, é limitado àquilo que o próprio Deus revelou. Mas esse intérprete da lei não está satisfeito com isso. Ele fala assim, que queria amar a Deus de todo o entendimento. É a mesma coisa, às vezes a gente tem uma conversa, um aconselhamento familiar, está lá o marido e a mulher, e o sujeito vira para mim e fala assim: pastor, me diga uma coisa, pastor, eu não consigo entender essa criatura. E ela olha para ele assim, mas aí começa aquela coisa toda, e você fica naquela situação. Aí você tem que fazer o seguinte: vai para a palavra, porque a palavra fala o seguinte: meu querido, mulher não foi feita para ser entendida, mulher foi feita para ser amada. Não é o que diz a Bíblia? As mulheres solteiras digam amém.
E as casadas digam amém, glória a Deus, porque são amados em dobro. Né? A Bíblia diz, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você vai querer entender a cabeça da mulher, meu chapa? Você vai pirar. Eu estou casado há 6 anos. Hoje de manhã, o reverendo Juarez, nós fizemos uma homenagem ao presbítero Levi, a esposa, e eu falei, eu tenho o dízimo do presbítero Levi, que faz 63 anos, eu tenho 6 anos e 3 meses. Estou no dízimo, já está bom. Né? E já fico doido, eu olhei para ele e falei assim, Deus tem misericórdia desse homem, né? 63 anos, ainda bem que ele não deve ter se metido em nenhum momento a entender a mulher. Não é para entender, é para amar. E existem algumas questões na nossa vida que a gente fica preocupado em entender, quando na verdade é muito mais simples. Mas voltando para o texto, Jesus então olha para ele e diz o seguinte, muito bem, você respondeu corretamente, faz isso e viverás. E a gente podia fechar a Bíblia aqui, ir embora e acabou o texto. A pergunta foi respondida. A indagação que ele trouxe para Jesus estava esclarecida. Bom, como é que eu faço para ter vida eterna? Você conhece a lei? Conheço. Como é que você interpreta? Amarás seu Deus, Beleza, tá certo. Zé Fini, vamos embora pegar o finzinho do Fantástico. Acabou o problema. De repente, o sujeito... Olha que interessante essa expressão. Ele volta para Jesus, querendo justificar-se. Meu Deus do céu. Gente, a nossa consciência nos acusa, entre aspas, quando a gente sabe que o que a gente sabe não é suficiente. Não é verdade? Ele falou assim, não, eu conheço a lei, eu recitei a lei, coloquei um adendo na lei, ele não criticou meu adendo na lei, ele não falou que eu estou fazendo tudo certo. Por que ele não vai embora? Ele queria se justificar do quê, meu Deus do céu? Qual era o problema dele? A resposta estava diante do seu nariz, querendo justificar-se. Os fariseus, o farisaísmo mudou o centro da fé judaica. O centro da fé judaica sempre foi o tabernáculo, especificamente o sacrifício. Após o exílio da Babilônia, quando Nabucodonosor destruiu o templo, o eixo da fé judaica passou a ser a lei. Por isso que no tempo de Jesus a crise não era quanto ao cordeiro nem contra o sacrifício, mas contra aquilo que Jesus falava. E principalmente contra aquilo que Jesus falava de si mesmo. Blasfemo! Beelzebu! Que absurdo! Essa era a crise. E a crise desse intérprete, como eu disse no começo, era uma crise de entendimento. Por isso que o resumo da lei não era suficiente, ele tentou se justificar. E quantas vezes nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos o que a gente precisa fazer, mas a gente tenta se justificar. Quando a gente tenta se justificar, é porque falta alguma coisinha a mais. Em Mateus capítulo 5, Jesus falou o seguinte, 5:25, se não me engano, ele diz assim, se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus e escribas, jamais entrarás no reino de Deus. Jesus está levando a dinâmica do relacionamento de Deus para algo muito mais profundo do que simplesmente conhecer a lei. Me permita dizer uma coisa para você, é uma exortação. Conhecer a palavra de Deus, saber o endereço da igreja, ter um sobrenome famoso no hall de membros, não faz de você um cristão. Conhecer a letra e até mesmo saber interpretar não faz de você um cristão. O que faz de você um cristão é conhecer aquilo que foi revelado na vida do Filho de Deus.
Porque foi para isso que ele se revelou. Para que nós nos identificássemos com ele. Foi por isso que ele se fez carne e osso, para conversar com a gente. Porque quando ele aparecia em sarça, o sujeito não entendia nada. Quando ele aparecia no meio do mar, o sujeito não entendia nada. Todas as vezes que ele apareceu assim, de um jeito meio tosco, meio esquisito, o sujeito não entendia nada. Um achava que era fantasma, o outro achava que era... Mas quando ele chega em carne e osso, não tem como questionar. Então, quando ele diz assim, querendo se justificar, ele fala assim, está certo, eu já entendi. Mas quem é o meu próximo? Aí vem a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano, ela nos apresenta, de modo muito objetivo, pelo menos 3 perfis de pessoas que podem ser considerados próximos, que podem caracterizar o que é a igreja. Nas palavras do padre Vieira, no livro, no compêndio, na verdade, Os Sermões, ele diz que são 3 filosofias de vida que Jesus apresenta na parábola do bom samaritano. E eu rapidamente quero ver com você. A primeira figura que ele apresenta é a seguinte: os salteadores. O salteador é aquele que diz assim: o que é teu é meu. Essa é a primeira filosofia, esse é o primeiro tipo de relacionamento. Essa é a primeira característica de igreja, do ponto de vista aqui da fé que Jesus está revelando para esse judeu aqui. Salteador, o que é seu é meu. Ele começa dizendo que um sujeito saiu de Jerusalém, descia para Jericó e veio a cair na mão dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Queridos, às vezes nossos relacionamentos são assim. A gente é salteador na vida do outro. O que é seu é meu. Isso diz respeito ao tempo, quando a gente aluga demais o sujeito. Isso diz respeito ao monopólio de informação. Isso diz respeito à opressão psicológica. Porque a crise aqui do sujeito não era mais agora uma crise de lei, mas era uma crise de relacionamento. Quem é o meu próximo? A resposta dele é: amarás o Senhor teu Deus de tudo que é jeito, e o próximo como a ti mesmo. Ele percebe que o que importa para Jesus, o que Jesus está querendo tratar no coração dele, eram os seus relacionamentos. Por isso que na parábola do semeador, ele começa apresentando, na figura de linguagem, formas de se relacionar com o próximo. E a primeira delas é essa: o que é seu é meu. E muitas vezes é assim que a gente se relaciona com as pessoas. E por isso fica difícil a gente entender aquela pessoa como próximo. Como é que você vai estar próximo de alguém onde tudo que é seu é dele? Igrejas têm sido caracterizadas por esse comportamento. Por isso que a gente se perde na hora de identificar o próximo. Eu vou lá na igreja, você está maluco? Aquela igreja, se eu entrar lá, ainda que eu entre com 10 casacos, eu saio de lá com a camiseta cavada. Eles pedem tudo. Deus me livre e guarde. Essa é a concepção de muitos. Isso é traduzido, às vezes, em pequenas formas de se relacionar. Lutero entrou em crise quando ele percebeu que a igreja era salteadora. Lá na Reforma Protestante. Que negócio é esse de que a igreja é detentora agora da chave da porta do céu? Que história é essa? Que o sujeito vai comprar isso aqui, comprar aquilo ali? Quando ele entra em contato com a palavra de Deus, ele vê que não é assim. Não é assim, o próximo não é esse. Mas Jesus segue dizendo que tem outro tipo de salteadores, outro tipo de relacionamento. E o outro tipo de relacionamento são os religiosos. Religioso é aquele que diz assim: o que é teu, o que é meu. Cada um no seu quadrado. Lembra daquela música? Eu não interfiro na sua vida, você não interfere na minha. Cada um é dono do seu próprio nariz, cada um sabe o que faz, cada um vai prestar conta de si para Deus. Mentira do capeta. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos seres totalmente dependentes uns dos outros. Totalmente.
totalmente dependentes. Nós não temos escolha. Quando a gente escolhe, na verdade, erroneamente, viver sozinho, isolado, a gente morre. Deus, quando viu o Adão lá, bonitão, sozinho, ele falou, gente, tudo que é bicho tem companhia, esse homem está sozinho, vou fazer uma moça para ele. E ele olha para ela e fala assim, carne da minha carne, osso do meu osso, beijo do meu beijo, coisa mais linda da minha vida. Ele se identifica com ela. Porque ele precisa dela. E aí começa a história de relacionamento. Mas a gente tem feito da religião o afastamento. Essa nossa dificuldade de se abraçar, essa nossa dificuldade em se beijar, essa nossa dificuldade em compartilhar, essa coisa que parece que a gente é tudo porco espinho. Isso não é bíblico não, gente. A gente é feito para se aproximar. A gente é feito para estar compartilhando. É no gerúndio mesmo, porque é contínuo. Os religiosos, escribas e sacerdotes, passaram, viram o sujeito, fizeram vista grossa. E tem o terceiro. O terceiro é justamente aquele que configurava a última pessoa que o escriba gostaria de ouvir. E Jesus usa justamente essa figura. O samaritano passou, olhou para ele, percebeu que ele estava aviltado, que ele estava abusado, que ele estava exposto, cuidou dele. É o que diz assim, o que é meu é seu. Eu não sou dono de nada. Eu não tenho nada. O que Deus tem me dado é para te servir. O que Deus tem me dado é para acolher você. E Jesus usa esses 3 exemplos. E no final Jesus olha para ele e fala assim, versículo 36. Qual desses 3, e olha o que diz agora, te parece? Lá no começo a pergunta era assim, como você a interpreta? Lembre-se que ele estava buscando aí entendimento. Como você interpreta? Agora Jesus diz assim, qual dos 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Como você vê essa situação? Qual é o seu jugo? Qual é a sua interpretação? Ele responde, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus, então você vai e procede de igual modo. Pergunto, Jesus respondeu a pergunta dele? Porque ele perguntou, quem é o teu próximo? Jesus volta, mais uma vez volta, isso é uma forma muito comum de diálogo no Novo Testamento. Volta com outra pergunta. Ele não disse em nenhum momento quem é o próximo. Mas Jesus volta com uma outra pergunta para ele. E a pergunta que Jesus faz para ele é, de quem você se viu próximo? Com quem você se identificou? Lá atrás a pergunta dele é, quem é o meu próximo? Agora Jesus está perguntando, de quem você está próximo? Porque o próximo não é alguém personificado, é alguém com quem a gente se identifica. E o próximo pode ser qualquer tipo de gente. O nosso problema é que tem muita gente perto da gente, mas longe de ser o próximo. O nosso problema é que a gente às vezes quer enfiar a lei goela abaixo sem estar disposto a perceber que o próximo está mais próximo de nós do que a gente imagina. Porque nós estamos tentando entender, ao invés de tentar viver. Porque a gente está mais preocupado em fazer teologia do que viver a Bíblia no dia a dia. Porque a gente está mais preocupado em buscar em Deus respostas do que buscar em Deus o seu caráter, a sua pessoa, a revelação do seu amor. É por isso que Jesus fala para ele, quem te parece ser o próximo? Em outras palavras, de quem? Quem se fez próximo do aviltado? Essa parábola, queridos, é a ilustração de muito daquilo que a gente vive nos nossos relacionamentos todos os dias. O Senhor tem colocado muitas pessoas próximas de nós.
mas nós não temos percebido. Deus plantou essa igreja há 120 e tantos anos nessa cidade, e ela tem sido acolhedora de próximos. Mas eu e você sabemos que nós temos muito mais próximos de nós. Mas nós às vezes nos apresentamos como salteadores, como religiosos, e algumas vezes como samaritanos. A pergunta que eu e você precisamos nos fazer a partir desse texto não deve ser quem é o meu próximo, mas deve ser de quem eu estou próximo. De quem eu estou próximo. De quem a igreja presbiteriana de Curitiba está próxima. E a partir dessa compreensão, a partir da nossa prática, nós vamos automaticamente ter respondido a pergunta com que aquele doutor da lei se aproximou de Jesus para fazer. O que eu faço para ter a vida eterna? Ter vida eterna não é questão de cumprir protocolo. Ter vida eterna não é questão de preencher um ritual. Ter vida eterna é questão de perceber-se alcançado por Deus na condição de próximo e perceber quem está próximo de mim, para que esse mesmo amor flua através de mim, como rio de água viva, como canal de bênção, para que esse movimento de Deus também alcance o outro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, não de todo o seu entendimento, porque você não vai entender. Mas a obediência está em amar também o próximo, como a si mesmo. É isso que Jesus nos ensina com a parábola do bom samaritano, e a minha oração é para que nessa noite a gente possa ir para casa percebendo mais gente que está próxima de nós. Porque não precisa estar geograficamente perto para ser próximo. Basta amar com o amor de Deus e compartilhar na vida do outro aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos cantar, nós vamos ouvir o coral Fraternidade, enquanto eu convido os presbíteros para juntos compormos a mesa da nossa Santa Ceia. Na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira, capítulo 11, ouçamos
o que Paulo fala a respeito da celebração da ceia do Senhor. Versículo 23 em diante. 1 Coríntios 11, 23 e seguintes. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Estamos em torno desta mesa que não é nossa. Esta é a mesa do Senhor. E ela passa a ser nossa no momento em que nós nos aproximamos, que nós cercamos esta mesa com o propósito de nos alimentarmos. Aí a gente pensa, aqui não há alimento suficiente, é tão pequeno, tão pouco, um pãozinho e um cálice. É que este não é alimento para o corpo, este não é alimento material, este é um banquete espiritual. Se você quiser um banquete material, gostoso, você pode ir depois do culto, na nossa confraternização, e participar da quantidade que será ofertada, suficiente para alimentar o corpo e ter fraternidade social com todos. Mas, neste momento, nós estamos diante de um mistério, pois Cristo fala: isto é o meu corpo e é o meu sangue. O homem natural vai dizer: como é que o pão pode ser o corpo? Como é que o vinho pode ser o sangue? São simbolismos do que Cristo fez, simbolismos do que Ele fez por nós. Deu o seu corpo para que nós pudéssemos ser salvos e alimentados espiritualmente. Deu o seu sangue para que fôssemos lavados e purificados diante da justiça de Deus. Esta não é a mesa da igreja presbiteriana, esta é a mesa do Senhor. Nós convidamos a todos para participar deste banquete espiritual. Participar com discernimento, discernindo neste sacramento o corpo e o sangue do Senhor, discernindo para a nossa salvação, discernindo para a nossa purificação. É através do sacrifício de Cristo, que foi feito uma vez por todas, não é repetido. Nós não repetimos na ceia do Senhor, na Eucaristia, o sacrifício do Senhor. Ele não pode ser repetido. Ele foi feito uma vez por todas, quando Cristo entrou no Santo dos Santos e entregou o seu corpo, entregou sua vida, entregou o seu Espírito por nós. E assim eu posso ter amizade com Deus. Eu posso ter reconciliação com Deus através do sacrifício de Jesus. E tendo reconciliação com Deus, eu posso ter reconciliação e amizade com o meu próximo. Não sou mais
superior, não sou mais inferior. Sou igual ao meu próximo. Cristo nos igualou na sua morte. Ele nos transformou todos em filhos de Deus. Somos filhos de Deus quando nós, em Cristo, chamamos a Deus de Pai. E você, meu irmão e minha irmã, tem esta oportunidade que todos nós temos. Oportunidade maravilhosa de participar no corpo e no sangue de Cristo. Tomai e comei. Fazei isto em memória de mim, disse o Senhor Jesus.
mas o pão que veio dos céus, Jesus Cristo, ele deu a sua vida por nós. Ele nos ensinou a orar dizendo essa oração que vamos orar ficando de pé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode sentar. Pão nosso de cada dia. Este não é o pão de cada dia. Este é o pão que nós participamos em conjunto. Quando vemos todos quando estamos todos juntos em torno desta mesa. E é também a oportunidade de nós termos a purificação dos nossos pecados através do sangue de Cristo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. O Senhor Jesus, então, toma também um cálice de vinho e nessa simbologia ele estabelece melhor dizendo, outra dinâmica de aliança, outra dinâmica de relacionamento. Anteriormente estabelecida com Abraão, com um povo, com uma etnia, para servir de história, para que ele mesmo viesse a existir na história humana. E essa aliança estabelecida com Abraão encerra-se ali. E Jesus agora estabelece a nova aliança do sangue, a aliança de todo aquele que crê, de todo aquele que proclama, que anuncia que Jesus Cristo é o Salvador dos homens. Por isso Jesus nos convida também a participar do cálice. Você também receberá fazendo isso juntos em memória do Senhor.
Nós estamos chegando ao final desse culto. Mais uma vez, louvamos a Deus pela vida de quem nos visita, louvamos a Deus por quem nos assiste pela internet, que o Senhor também possa abençoar rica e abundantemente a sua vida. E lembrando que após o nosso culto, nós temos também aqui no pavilhão um lanche oferecido para que a gente fique um pouquinho mais próximo, mais acolhido e aproveite o tempo para compartilhar um pouco mais. Fique de pé no seu lugar, vamos orar, encerrando assim o nosso culto. Amado Deus, como é bom saber que o Senhor se fez próximo de nós. Como é bom saber que, mesmo naqueles momentos em que as dúvidas, elas nos tomam completamente, o Senhor nos convida a seguir caminhando contigo pelo amor, não pela razão. Porque a razão nos abate, a razão nos frustra, mas o seu amor nos constrange. Quão grande é o seu amor, quão maravilhosa é a sua graça, ó Pai. E nós te louvamos, porque nessa noite o Senhor traz ao nosso coração, não só em memória, mas na sua presença, na presença do seu Santo Espírito, o Senhor traz ao nosso coração essa palavra de esperança, esse ritual que nos faz olhar para Ti e lembrar que o Senhor nos amou até o fim naquela cruz que era nossa, para que fôssemos resgatados por Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado porque isso nos basta. Obrigado porque é disso que nós precisamos e mais nada. Tudo além disso, ó Deus, é missão. Tudo além disso, ó Deus, é dádiva e é para ser compartilhado. Tudo aquilo que vem do Senhor é bom, é justo e é proveitoso em tudo na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque somos dependentes de Ti e a cada dia o Senhor nos supre, o Senhor provê tudo aquilo que nós precisamos para caminhar, seguindo, ó Deus, na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que essa graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho de Deus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito, Divino Companheiro, repousem sobre você, sobre ti permaneça, que Ele seja a sua sombra, a sua direita e te acompanhe por onde quer que fores, até o dia em que pessoalmente estiveres face a face com Ele. Amém.